Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom podermos estarmos juntos novamente para prestar culto ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Que você e toda a sua família se voltem ao Senhor, adore ao Senhor, ouça a orientação do Senhor para a sua vida nesta noite, em o nome de Jesus. Eu quero, queridos irmãos, ler um texto bíblico do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, para iniciarmos este momento de culto, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 41. O profeta Jeremias diz, irmãos: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Há uma orientação clara do profeta Jeremias ao povo de Judá, para que eles pudessem, queridos irmãos, observar o caminho deles, e se for a caminho de pecado, que eles possam reconhecer esse caminho mau, voltar-se para o Senhor, rogar a misericórdia, o perdão do Senhor para com as vidas deles. E nesta noite, queridos irmãos, que eu e os irmãos possamos também esquadrinhar, observar, avaliar o caminho pelo qual nós estamos andando nestes dias maus, nestes dias complicados que nós estamos vivendo. Qual o caminho que eu e os irmãos estamos trilhando? E que o Senhor dos céus
possa nos dar a compreensão devida, irmãos, que o caminho pelo qual eu e os irmãos precisamos andar não é caminho de morte, mas sim caminho de santificação, caminho de aproximação à palavra dele. Que o Senhor tenha, queridos irmãos, misericórdia da minha e da sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, oremos ao Deus dos céus, rogando graça, rogando misericórdia nesta noite, no nome de Jesus. Ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos mais uma vez, Senhor, estarmos em Tua presença santa. Ó Deus, nós muitas vezes fazemos aquilo que é desagradável aos Teus olhos. Por isso nós rogamos perdão, nós rogamos misericórdia. Nos livre, Senhor, do caminho de morte. Nos livra, Senhor, do caminho do pecado e nos conduza sempre ao temor, à santidade, a uma vida de devoção e amor ao Senhor. Seja conosco e nos abençoe no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Cantemos, louvemos ao nosso Deus grandioso e maravilhoso neste momento. Eu convido os irmãos a abrirem o seu inário no hino 147, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas o eu quer levantar-se e mostrar algum valor. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
Queridos irmãos, nós iremos neste momento meditar na santa, na bendita palavra do Senhor aos nossos corações. Nós estudamos no último momento que tivemos de culto, de adoração ao Senhor, o capítulo 1 do livro de Sofonias, e nós iremos estudar todo este livro para a glória do Senhor. Peço aos irmãos que leiam o livro de Sofonias e que possa, em um nome de Jesus, serem abençoados, edificados pelo poder da palavra do Senhor. Hoje, queridos, nós estudaremos o capítulo 2, somente o versículo 1, o 2 e o 3. Para a nossa meditação, nesta noite eu quero ler com os irmãos neste momento no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Queridos, o profeta Jeremias, como falamos no capítulo 1, quando estudamos, ele traz uma mensagem alertando o povo de que o juízo de Deus sobre a nação de Judá viria. E esse juízo era inevitável por conta dos pecados, dos erros, da negligência daquele povo. O capítulo 2, ele começa, queridos irmãos, o profeta Sofonias, trazendo uma mensagem de arrependimento, para que o povo pudesse se arrepender dos pecados cometidos. E este convite, queridos irmãos, ao arrependimento, nós precisamos entender de forma clara que, ao se arrepender, eles não iriam eliminar o juízo de Deus sobre a nação de Judá, pois Deus assim traria juízo, como trouxe, conduzindo toda a nação de Judá ao cativeiro babilônico, por conta dos pecados, por conta dos erros. O arrependimento propagado e anunciado aqui pelo profeta, irmãos, traria para aqueles que se arrependessem a bênção de receberem do Senhor a graça da provisão, a graça da bênção do Senhor na vida deles, a possibilidade da proteção e do cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Arrependimento, queridos irmãos, dentro deste contexto, sugeria esperança de que Deus traria resolução e resolveria aquele problema gravíssimo, pois o juízo de Deus viria sobre toda a nação. Ninguém iria escapar deste juízo. E dentro dessa realidade, o profeta traz um convite ao arrependimento àquela nação que vivia em pecado. E diante deste convite, irmãos, nós percebemos de forma muito clara nesse texto, para que haja de fato verdadeiro arrependimento, o primeiro aspecto que deveria constar na vida daquele povo de Judá era a necessidade deles olharem para si, a autoavaliação, aquilo que o profeta Jeremias, e nós lemos o texto aqui, esquadrinhar os caminhos, ver se existe algum caminho mau, olhar para dentro de si,
a avaliar-se e rogar, queridos irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Havia essa necessidade naquele povo. O Senhor dá a eles a oportunidade de se arrepender. E para isso, queridos, eles precisavam se humilharem diante do Deus gracioso. Não havia possibilidade de autoconfiança, de pensarem que são bons, que são poderosos, de que são melhores do que os outros. Não havia essa possibilidade, pois eles estavam vivendo em um contexto de pecado. E a palavra urgente naquele contexto era humilhação. Era reconhecimento de que nada eles eram e de que eles careciam da graça e da misericórdia do Senhor. O verdadeiro arrependimento, irmãos, sugere uma análise, um exame profundo, criterioso, sincero do coração, da vida, para deixar aquilo que é pecado, aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, para que diante do Senhor recebamos a proteção, a graça e o favor dele. Não há espaço, irmãos, dentro do contexto de reino de Deus para uma vida em soberba, em prepotência, em pensamento de que são ou de que é poderoso, grandioso. Não existe. Nós todos somos pecadores e falhos e carecemos urgentemente confessar os nossos pecados ao Senhor e nos arrepender profundamente daquilo que a gente faz de errado diante do Senhor. O convite, queridos, e é interessante a palavra trazida pelo profeta, ele diz, olha, concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. E a palavra pudor, queridos irmãos, ele traz uma mensagem para uma nação, para um povo que não tinha vergonha. Um povo que estava vivendo totalmente distantes daquilo que o Senhor tinha como propósito para a vida deles. Era um povo que estava vivendo em pecado. Não ter pudor, irmãos, é não reconhecer os erros. É não reconhecer aquilo que faz de mal. E eu penso que nós vivemos em um contexto de nação onde, principalmente aqueles que nos governam, aqueles que têm poder para definir algumas coisas, eles precisavam reconhecer os erros, reconhecer aquilo que fazem de errados para o bem do povo. Mas a prepotência, o orgulho, a soberba, muitas vezes, irmãos, predomina no coração. E isto traz sofrimento, destruição para um povo. O povo, a nação, vivia dentro deste contexto sem pudor, sem reconhecimento daquilo que fazia de pecado, de errado diante do Senhor. Por isso, o juízo de Deus era inevitável. Deus traria a sentença e aquele povo iria viver em cativeiro por conta dos pecados e dos erros. Sem pudor, irmãos, sem o respeito devido ao Deus a quem a gente serve. Não existe possibilidade de sermos de fato e de verdade seu povo. Eu e os irmãos precisamos viver diante do Senhor em sinceridade, em verdade, em compreensão de que nada somos. E ao cometermos o erro,
E ao cometermos aquilo que é pecado diante da palavra do Senhor, que a gente reconheça, que não seja prepotente, que não seja soberbo o meu e o seu coração, mas que o nosso coração seja contrito e arrependido em o nome de Jesus. O terceiro aspecto, irmãos, diante desta mensagem que o Senhor traz, uma chamada ao arrependimento deste povo, a palavra do Senhor diz que o Senhor faz um convite para que o povo de Judá saísse deste contexto de pecaminosidade, de erro, de distanciamento dele e buscasse ao Senhor. A única solução é buscar de fato e de verdade ao Senhor, de todo o coração. E isso nós percebemos a partir do verso 2, quando ele diz: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. É interessante esta expressão na conclusão do verso 3, porventura lograreis algum êxito, haverá possibilidade de se esconder no dia da ira do Senhor. O dia do juízo vem. E não existe nenhuma possibilidade de escondermos, de ultrapassarmos, de barganharmos e não sermos pegos no dia do juízo. Por isso, a única alternativa, diz Sofonias, não é a barganha, não é o ocultamento. O único e possível caminho ao arrependimento e à bênção do Senhor é buscá-lo de todo o coração. Todos aqueles que são mansos, é interessante a expressão, que cumpris o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Este é o caminho, queridos irmãos, que eu e os irmãos precisamos trilhar. A hora do arrependimento é hoje, é agora. Chegou para mim e para os irmãos. Nós não podemos, irmãos, esquecermos de que nós não temos controle sobre o futuro. O Senhor nos traz essa mensagem para que eu e os irmãos possamos nos arrepender dos pecados que nós estamos cometendo, para que a gente se desvie do caminho mau, para que a gente não seja considerado como a nação de Judá, um povo sem vergonha, um povo que não reconhece os seus pecados e os seus erros. Eu e os irmãos temos a oportunidade e o privilégio de nos refugiarmos no Senhor. O único caminho que temos, irmãos, o único refúgio verdadeiro é o Senhor. Por isso o profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Sofonias e trouxe uma mensagem dentro dessa realidade de cativeiro, de sentença, de juízo do Senhor sobre o povo de Judá, porque eles se desviaram do Senhor. O profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando que a gente vai encontrar e achar o Senhor? Quando eu e os irmãos buscarmos a Ele de todo o nosso coração, com sinceridade. O tempo em que eu e os irmãos estamos vivendo é o tempo de buscarmos a presença,
a graça, a misericórdia, a bênção, o juízo do Senhor, a sentença do Senhor sobre aquilo que é errado, para que o Senhor cumpra a vontade e o querer dele. Nós vivemos, queridos irmãos, em um contexto de muitas dificuldades e de muitos problemas, mas que eu, os irmãos, possamos ter no nosso coração que o refúgio que temos não está na esfera terrena, que eu e os irmãos precisamos buscar não as coisas terrenas, mas que eu e os irmãos possamos buscar de fato e de verdade de todo o nosso coração ao Senhor, pois não existe possibilidade de escaparmos do dia do juízo, do dia em que eu e os irmãos iremos encontrar o Senhor para juízo, e que esse dia possa ser para mim e para os irmãos dia de glória, de bênçãos, de felicidade eterna. Que no nome de Jesus, que esta chamada, queridos, e eu quero concluir, que esta chamada ao arrependimento, que esta chamada adentre ao meu e o seu coração, e que eu e os irmãos possamos nos arrepender do caminho mau. Queridos irmãos, nós oraremos ao Senhor neste momento, iremos rogar dele a graça para que o Espírito Santo do Senhor aplique nos nossos corações tudo que ouvimos, para que esta palavra possa adentrar profundamente na nossa vida, no nosso coração e trazer as transformações devidas. Nós oraremos por nossa vida, por nossa casa, por nossa família, pelo nosso Brasil, pelo mundo e pelo contexto em que nós estamos vivendo, rogando graça a favor do Senhor sobre todos nós. Abra o seu coração, se volte para o Senhor e ore ao Senhor neste momento, no nome de Jesus. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, por Tua palavra que recebemos, palavra bendita, palavra abençoadora, palavra que nos orienta, Pai, a termos uma postura de contrição, de arrependimento, de reconhecimento, Pai, dos erros cometidos. E nós só conseguiremos isso, Pai, com a Tua intervenção, com a presença do Teu Espírito na nossa vida, nos mostrando os erros, abrindo os nossos olhos, para que a gente possa enxergar tudo isso e para que a gente possa viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe, Pai, a vida, a família, os sonhos, os projetos de cada um dos Teus filhos. E que o projeto maior de cada um de nós seja viver uma vida que agrade, que glorifique o Teu santo nome. Perdoa novamente os nossos pecados e as nossas falhas. Abençoe a nossa pátria. Abençoe aqueles que estão enfermos. Que a misericórdia e o agir do Senhor seja sobre a vida deles. Abençoe aqueles que estão inseridos, ó Deus, neste contexto de problema de saúde. Que o Senhor abençoe médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de todas as áreas, que a mão e a graça do Senhor seja sobre eles. Continue a nos abençoar, continue a nos proteger. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter assistido à palavra e esse momento de culto. Divulgue, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que possamos juntos propagar a mensagem do Evangelho de Cristo no nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor.